Quem está feliz com o Senhor, diga: eu estou. Olha aí, glória a Deus, glória a Jesus. Olhe ao seu lado e você vai ver que o ambiente que nós estamos não é de hoje. Há algum tempo está ficando pequeno e cada dia mais, desculpa a redundância, mais pequeno ainda, menor. Deus tem nos preparado, nos direcionado para um novo tempo. Olha para mim, Deus tem levantado nós e nos direcionado para um novo tempo. Nós conseguimos, depois de uns meses e semanas de incertezas nesta casa, nós conseguimos, através do diálogo, que ainda acreditamos que o diálogo tem uma grande capacidade de resolver certas situações, conseguimos, através do diálogo, conversar com os donos e com o landlord, de pelo menos estabelecer uma paz momentânea, mais uma paz, para que continuamos, ainda que momentaneamente, até conseguirmos um lugar maior para nós. Isso é bom, graças a Deus por isso. Porém, nesse tempo nós entendemos que o Senhor nos direcionou, nos tirou da zona de conforto, abriu os nossos olhos para algo novo que Ele tem para a nossa casa, para esta casa aqui em Orlando. Então nós estamos iniciando hoje, lançando para vocês uma campanha, puder colocar para nós no telão, New Building. Por que isso? Como a nossa procura agora não é para alugar um salão, e sim, nós estamos orando e Deus tem colocado no nosso coração de que Ele tem uma casa para nós própria. Tem alguém que acredita nisso? Diga amém. Meu irmão, se tem algo que eu faço é sonhar. Sonho para mim. Imagina para Deus. Eu sonho grande. O sonho é grande. O sonho é tão grande que os salões que estamos procurando, imóveis, o mais barato, que aqui está muito caro em Orlando, está em média de $2 milhões. O nosso financiamento que conseguimos para comercial precisa de 20% de down payment. Então, nós estamos falando a cerca de $400 mil para podermos comprar algo financiado. Eu estou dizendo isso para vocês porque, para mim, $400 mil, olhando, é muita coisa. E eu acredito para você, trabalhador, também seja muita coisa. Mas isso para o nosso Deus, o que é? Isso para uma família de Deus, o que é? Não é nada. Então nós estamos lançando essa campanha a partir de hoje. Por quê? Nós temos 2 anos e meio de contrato aqui ainda. Mas eu não creio que nós vamos ficar 2 anos e meio aqui nesta casa. Porque se ficar 2 anos e meio nessa casa, nós vamos ter que fazer 4 cultos por domingo. Aí haja pregador, né? Para acomodar todos. Eu tenho pressa. Eu vou repetir. Eu tenho pressa com o pastor dessa igreja em Deus dar para nós o lugar próprio para a gente. Se eu não estou pedindo para mim, estamos pedindo para a casa do Senhor, eu creio que Deus também tem pressa em nos dar esta casa. Então eu quero que em primeiro lugar, você nos ajude em oração. Nos ajude em oração. Porque eu creio que em pouco tempo, nós teremos esse dinheiro para conseguirmos comprar a nossa casa própria. Eu vou repetir, em pouco tempo, nós teremos a condição, porque o nosso Deus vai nos dar. Eu não sei o que Deus vai fazer, nem me interessa, eu só sei que Ele vai fazer, Ele vai nos dar essa condição, em nome de Jesus. Essa conta que está, o Zelle, que está ali, com o e-mail shekinah.orlando@hotmail.com, é a conta específica, uma conta saving, específica para a compra do building. Toda a verba que entrar nessa conta não será destinada para outro motivo a não ser para isso. O QR Code está na tela, se você já quiser copiar ou escrever e orar a Deus, e nas suas condições, o que Deus colocar no seu coração, você fizer contribuições por esse projeto, vai estar entrando nesta conta para isso, e nós estaremos aqui sempre dando um feedback para vocês, de como está o andamento e o processo dessa compra do novo building. Gostaria que você também, podemos mandar no seu WhatsApp esse banner, e nós vamos fazer um portfólio para esta campanha, para que você possa nos ajudar a divulgar também, para os empresários da cidade. Nós vamos fazer nosso papel. Quem vai tocar no coração deles é o Espírito Santo, eu creio nisso. Mas nós somos as ferramentas que o Espírito Santo vai usar para esta campanha, para esse processo. Quem crê nisso, diga amém. Então,
a partir de hoje nós estamos lançando, em pouco tempo, em nome de Jesus, eu creio que nós estaremos comprando um templo para a Shekinah Church Orlando, e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos ganhar almas para o Senhor, não vamos ter medo de trazer gente para a igreja. Vamos encher esta casa em nome de Jesus, e essa casa será cheia da presença de Deus, como aqui está sendo. E aonde estivermos, a bênção de Deus está sobre nossas vidas. Se tem alguém que acredita nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. É com essa alegria que eu quero começar a pregar com vocês essa noite. Amém? Tem alguém que quer pregar comigo aqui hoje? Vai me deixar pregar sozinho aqui, gente? Vocês me ajudam a pregar aqui hoje. Eu vou ser breve porque nós estamos com algumas atividades ainda hoje. O texto que nós vamos usar como plano de fundo é o livro de Neemias, o profeta Neemias. Você pode deixar a Bíblia aberta. Eu vou citar alguns textos, e como nós não vamos ter muito tempo hoje, se você tem papel e caneta, você pega. Se não tiver papel e caneta, saiba que para a igreja tem que trazer papel e caneta para anotar. Porque às vezes não dá tempo de você acompanhar a leitura. E você pode na sua casa, no decorrer da semana, estar lendo e fazendo as anotações que é dito aqui. Então deixe sua Bíblia aberta no livro de Neemias. E nós vamos juntos caminhando, tendo algumas informações que o Senhor deu para nós. Glória a Deus, glória a Deus. E quem quiser, pessoal da mídia, né? E quem quiser assistir novamente os cultos, eu quero que você queira, no nosso canal do YouTube a live fica salva, toda segunda-feira pela manhã já tem live salva, amém? Em nome de Jesus, para vocês acompanharem. Glória a Deus. Quero mandar um alô para todos que estão nos assistindo agora, pelo canal do Instagram, do YouTube. Sejam abençoados pelo Senhor por esse culto, por esta palavra que vai ser ministrada para os corações que estão aqui presentes, dos que estão em casa. Amém? Vamos lá. Gente, nós estamos iniciando 2025 debaixo de uma promessa. A promessa que o Senhor deu para esse tempo, para nós, este ano, é uma palavra revelada aos nossos corações. E essa promessa é como o ano da colheita. Repete comigo, o ano da colheita. Eu vou exigir um pouquinho de vocês hoje, em alguns minutos, o ano da colheita. Então estamos iniciando, se estamos falando que é o ano da colheita, e de acordo com a Bíblia Sagrada, nós estamos iniciando uma grande obra. Diga, grande obra. O que vamos estar construindo este ano, eu chamo a sua atenção, o que nós vamos estar construindo esse ano, que começamos desde o culto da virada, essa construção que vamos estar fazendo este ano, vai desafiar aquele que nos quer o mal, a saber, eu não gosto dele, mas como ele é um derrotado, eu vou citar pelo menos uma vez, Satanás. O que nós estaremos construindo este ano, vai desafiar o inimigo, aquele que nos quer o mal, vai ser desafiado. E ele irá usar de várias artimanhas para tentar nos fazer parar nesta grande obra. Mas eu torno a dizer, ele já é um derrotado. E ele não vai conseguir parar você nesta grande obra. Então, todas as vezes que nós nos reunimos em um agrupamento de pessoas como este, para um culto, para um churrasco, para uma reunião de homens, de mulheres, para um retiro, durante esse ano, todas as vezes que nós nos reunimos na sua casa com seus filhos, quando amanhecer, eu gostaria que você tivesse essa frase na sua mente e repetisse diariamente essa frase, dizendo, estamos em uma grande obra e nós não vamos parar. Repete comigo, estamos em uma grande obra e nós não vamos parar. Repete mais uma vez, estamos em uma grande obra e nós não vamos parar. Isso é profético, isso não é didático mais. Até as repetições até agora era didática, mas isso é profético. Por que é profético? Porque no mundo que nós vivemos físico, nós vivemos em uma experiência física, mas nós somos seres espirituais. Não é o contrário. Como nós vivemos uma experiência física e somos espirituais, nós sabemos que a nossa guerra e a nossa luta não é contra esse corpo, não é contra a carne. A nossa luta começa, sim, ela termina contra a carne, mas a nossa luta ela começa nos principados e potestades das regiões celestiais. Sendo assim,
Quando nós pronunciamos, verbalizamos palavras, seja ela de derrota, é esse fim que nós estamos buscando para essa vida física, aquilo que verbalizamos no mundo espiritual. Se é derrota, também será derrota. Se é vitória, também será vitória. É por isso que quando eu estou dizendo para você, repetir, que nós estamos em meio a uma grande obra e nós não vamos parar, isso é uma frase profética. Nos dias que você amanhecer meio desanimado, porque isso vai acontecer. No dia que você se deparar com uma grande dificuldade, porque isso também vai acontecer, lembre-se desta promessa: nós estamos em meio a uma grande obra e nós não vamos parar. Eu torno a dizer para vocês, quando a enfermidade bater a porta, porque isso também vai acontecer, porque somos corpo físico, você vai olhar para essa enfermidade e vai dizer: eu estou no meio de uma grande obra e eu não posso parar. Não vai ser dor de cabeça, não vai ser desânimo, não vai ser empecilho nenhum que vai fazer você parar no meio desta grande obra. Porque quem te chamou para isso vai além dos seus sonhos e desejos. Quem te chamou para essa grande obra foi o próprio dono dela, o Senhor dos Exércitos. E se é Ele que te chamou, você não vai parar. Em nome de Jesus, nós estamos em meio a uma grande obra e nós não vamos parar. Queridos, quando nós passamos a nossa vida para o lado do reino de Deus, a saber, quando nós deixamos a nossa vida de pecado, de podridão, do império das trevas, onde fomos resgatados e o Senhor nos trouxe para o reino do seu Filho, o reino do amor, para o reino da maravilhosa luz. Quando nós entendemos e passamos para o lado do reino de Deus, a nossa vida, ela muda totalmente. A nossa vida, o nosso jeito de viver é mudado. A nossa cosmovisão é transformada. Nós mudamos a nossa forma de pensar. Existe uma mudança radical em nossas vidas. Se você passou para o lado do reino de Deus e a sua vida não sofreu essa metamorfose, essa mudança radical, é porque você ainda não passou para o lado do reino de Deus. Você está vivendo talvez, não como um convertido para o reino, mas como um convencido de que está no reino. Porque é impossível vivemos no reino ou para o reino e não temos a nossa vida transformada, o nosso modo de pensar transformado. Mas em nome de Jesus, eu quero proclamar nesta noite sobre esta casa transformação de mente, transformação de vida. Que o Senhor venha transformar a nossa casa, a nossa família. Se tiver alguém no seu lar, na sua casa, que ainda não foi transformado, em nome de Jesus, eu digo, será transformado, porque nós vamos viver para o reino de Deus. Se você não entendeu, eu vou repetir, meia dúzia entenderam. Em nome de Jesus, haverá transformação na sua família esse ano, porque a sua casa foi chamada para viver para o reino de Deus. Tem transformação. A transformação, ela acontece em nossa vida. Ei, então talvez você venha me perguntar assim: pastor, quer dizer então, que quando eu passo de lado, a vida vai ficar difícil? Quero dizer isso. Jesus e a palavra nunca nos prometeu um mar de rosas. Nunca prometeu tapete vermelho para pisarmos. Nunca. Disse que nos caminhos teríamos espinhos, pedras de tropeço, dificuldades diversas. Então é isso que eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Quando passamos para o lado do reino, nós passamos a viver um outro estilo de vida. Uma vida com dificuldades. Uma vida com adversidades. Mas não sou eu que vou te dar uma boa notícia esta noite. Quem vai te dar essa boa notícia é a própria palavra de Deus esta noite. Você quer a boa notícia? Deuteronômio capítulo 28. Se você consegue abrir rápido, abra, senão vou ler no telão. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1 até o versículo 9. O texto vai dizer assim: tenham cuidado, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. 28, versículo 1. E se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da
terra. 2. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. 3. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Tem alguém para dar um glória aqui? Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Está dizendo, você vai viver a plenitude de Deus, não na eternidade apenas, mas aqui, enquanto você estiver nessa terra, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. 6. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão vocês ao sair. 7. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Está dizendo assim, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não se preocupe, os inimigos vão vir e vão vir como gafanhotos, mas vão vir por um, mas vão ter que fugir da presença de vocês por 7, porque quem vai estar na sua frente é o braço forte do Senhor dos exércitos. Tem alguém que recebe essa palavra essa noite? Versículo 8. Oh, glória a Deus. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 9. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Talvez a sua cabeça deve estar surgindo a seguinte pergunta: pastor, essa promessa não foi para Israel? Pergunte para mim, não foi para Israel, pastor? Ó, alguém perguntou. Quem mais pode perguntar? Fala, pastor, não foi para Israel essa promessa? Foi. O que eu tenho a ver com Israel? Talvez na sua cabeça está perguntando. Pois é, eu não nasci lá, não sou nem judeu. E nem sei de onde é o meu sangue. Realmente foi para Israel. Então como é que eu posso me apropriar de uma coisa que não foi para mim? Exatamente. Se depender de mim, estou enrolado. Não foi nem para mim, nem para você. A não ser que você seja um judeu, um israelita. Então como nós vamos nos apropriar disso? Sim, a Bíblia Sagrada nos diz como. Abre comigo, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Em Cristo Jesus, o nosso Deus uniu 2 povos em um só povo. E nos fez co-herdeiros de mandamento que não pertenciam a nós. Mas através de Cristo Jesus, todas essas bênçãos veio para as nossas vidas. Porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 11 a seguir. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios. Já está apontando que nós éramos gentios. Se nós éramos, hoje nós somos povo de Deus. Lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, diga, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, vocês, todos vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Tem mais, 14, porque Ele é a nossa paz. Isso aqui é forte demais. Ele é a nossa paz. Não importa, você pode nascer em Israel, em qualquer canto dessa terra, a terra mais rica desse mundo, você pode nascer lá. A paz não veio por causa disso mais. Antes sim, mas agora a paz existe em nós porque Ele, Cristo Jesus, é a nossa paz.
De 2 povos, ele fez um. Meu Deus. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio dos 2 povos. A parede da inimizade. 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz. Por meio da cruz. Não é por mim, não é por minhas obras, não é por sua força, é por meio da cruz. Mais do que isso, destruindo a inimizade por meio da cruz. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Espera aí, nem os judeus tinham paz, nem nós gentios, e nem eles a herança. Mas quando Cristo veio, e por meio do evangelho, da evangelização, trouxe paz para isso. 18, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A promessa de Deuteronômio, tem mais 2 versículos ainda. A promessa de Deuteronômio, sim, foi para Israel. Mas a promessa da nova aliança foi para todo quanto confessar que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Oh, glória. Mas, portanto, todavia, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20 para acabar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu gostaria que você fosse profeta agora, olhasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse cheio de fé: ei, você era inimigo. Não, você não tem coragem de falar isso para essa pessoa. Eu vou falar para você. Fala, você era inimigo, querido. Se não fosse a graça de Cristo, você ainda seria inimigo. Mas fala, graças a Deus que enviou o seu único filho, que morreu e ressuscitou por nós e nos mudou para filhos de Deus. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso essa noite? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É por isso que hoje Deus está. Coloca mais 10 minutos para mim aí, que eu quero acabar em 10 minutos. Em nome de Jesus. Isso não me empolga. Não me empolga. Eu preciso acabar cedo hoje. Tem reunião depois do culto. É por isso que hoje eu continuo a pregação na reunião. É por isso que hoje Deus está levantando guerreiros e não vítimas. Eu faço uma pergunta para você. Não me responda. Responda para você. Você é uma vítima? Ou você é um guerreiro? Eita, responderam. Deus está levantando um exército de guerreiros esta noite, oh glória. Xarabai, sou Yandará. Em nome de Jesus, seja derrubado todo o espírito de vitimismo, de negativismo, todo espírito que tem trancado e prendido você para não alcançar o alvo que Cristo determinou para a sua vida. Mas essa noite o Senhor está destronando os tronos de Satanás, que estava imperando contra a sua vida. E todo vitimismo está sendo jogado por terra em nome de Jesus. E um espírito de ousadia e de coragem está ressurgindo sobre você. O Senhor não te chamou para ser vítima, o Senhor te chamou para ser guerreiro, para ser guerreira. Se tem alguém que acredita nessa promessa, levante sua mão direita para o céu. O Senhor te chamou para ser guerreiro, para ser uma guerreira, não ser vítima, em um nome de Jesus. Aleluia. Eu quero hoje, em alguns minutos, então, caminharmos com um plano de fundo no livro de Neemias, pelo menos começando. Nós vamos estar falando alguns cultos sobre colheita este ano. Capítulo 1 de Neemias, versículo 1 ao versículo 5. O texto vai dizer assim, sua Bíblia está aberta em Neemias? Vamos lá, nós vamos agora falar alguns versículos. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu,
no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. Versículo 3. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Agora no versículo 4, Neemias ele vai se importar ao ouvir essa informação, a ponto de chorar. Ele se compadece, ele é envolvido de íntima compaixão. Versículo 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Não foi um chorinho de 10 minutos. Não foi. Não foi um lamento. Foi por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus, do Deus dos céus. E eu disse, foi uma oração de entrega que Neemias fez, uma oração de renúncia. Ele pediu perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Ele começou a oração dizendo: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Você está prestando atenção no texto? Ele não estava orando 1 hora, 2 horas. Dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. É uma oração de confissão. É uma oração de renúncia que Neemias faz diante do Senhor. Agora, olha só o que ele diz no versículo 11. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. E ele termina dizendo: nesse tempo eu era o copeiro do rei. O que acontece aqui? Ele começa uma oração de renúncia, uma oração de confissão, pedindo perdão dos pecados. E após a oração, por dias, orando assim, ele apresenta para Deus um projeto. Ele não ficou de braços cruzados. Ele teve compaixão, ele chorou, ele se lamentou, ele pediu perdão por ele e pelo povo de Israel. E agora ele apresenta uma ideia, ele apresenta um projeto diante de Deus. Capítulo 2, versículo 1 a seguir. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. 2. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com muito medo, e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então o rei, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quantos vão durar o dia da sua ausência? Quanto você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: olha só,
olha a ousadia, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Final desse versículo 8. O rei, me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. O que nós entendemos com esse texto? Como plano de fundo. Quando nós usamos de íntima compaixão para uma situação, fazemos orações de confissão, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos entregando e renunciando diante de Deus, e apresentamos um projeto, uma ideia para Deus, a resposta de Deus para tudo isso vem como provisão. Diga para essa pessoa assim que está ao seu lado: se você entregar na mão do Senhor a sua vida, diga, se você confessar a Cristo toda a sua debilidade, mais do que isso, diga, mais do que isso, apresentar um projeto diante de Deus, a resposta de Deus para a sua vida será como provisão para esse projeto. Eu acho que 2 ou 3 só entenderam. Em nome de Jesus, confesse os pecados diante do Senhor, se arrependa, renuncia, entregue a sua vida ao Senhor, vai além disso, fala: Senhor, eu entreguei para ti, mas eu tenho um projeto de vida, o meu projeto é esse aqui. Se você assim fizer, em nome de Jesus, o Senhor vai prover a situação para que todo esse projeto seja realizado, porque o nome do Senhor será glorificado através disso. Foi isso que ele fez. Agora, qual foi o projeto que Neemias apresentou? Capítulo 2, versículo 17. Versículo 17. Então ele disse, 17 e 18: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Ele já estava agora em Jerusalém, falando para as pessoas que estavam com ele. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei, como a mão bondosa do Senhor, Deus, havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Qual foi o projeto inicial para uma caminhada de colheita que Neemias apresentou para o povo e está apresentando para nós essa noite? Construir muros. Lembra que falei para vocês já alguns cultos, estou falando, que o ano da colheita, o tempo de colher, é mais difícil do que o tempo do plantação, porque você tem muitas nuances para a colheita. Você tem que preparar o celeiro, você tem que proteger o lugar onde você vai colher e guardar o que você colheu. O que Neemias está nos ensinando é o primeiro passo para uma caminhada de colheita, que vocês vão estar aqui, Shekinah Church, esse ano de 2025, o ano da colheita. O primeiro passo para esta caminhada é: levante os muros e os portões da sua cidade, porque você vai colher, e esta colheita tem que estar protegida. Então o primeiro passo, o projeto foi esse: construir muros. Por que temos que construir muros? Porque quando nós começamos a avançar para a nossa colheita, significa que nós vamos nos deparar com oposição na nossa frente e com resistência. Vai surgir oposições, opositores vão surgir no nosso caminho, tentando nos fazer desistir, desanimar da nossa colheita. E isso surgiu, vou acelerar, surgiu na vida de Neemias também. Capítulo 2, versículo 19. Vamos ler o que está escrito. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso o quê? Que é construir os muros. Zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei?
Então eu respondi, olha só, o primeiro obstáculo, opositores surgiram, causando desânimo através de zombaria, dizendo, peraí, você vai colher 2025? Vai colher o quê? Você está nessa luta lascada, você está nessa peleja lascada. Vocês estão num lugar onde estão querendo despejar vocês. E você está dizendo que 2025 vai ser o ano da colheita, que vocês vão comprar um templo próprio? Primeiro ponto que os opositores vão fazer é usar de zombaria para tentar nos tirar o foco. Mas olha só a resposta de Neemias quando disse isso no versículo 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Toda a honra e toda a glória da minha e da sua colheita não será nossa, será do nosso Deus. Ele nos fará ser bem-sucedidos. Aleluia! A oposição vai surgir, mas nós não devemos perder o foco. A missão de Neemias passou a ser cuidar do povo e dar bom ânimo para esse povo, encorajar esse povo para isso. Vamos lá, capítulo 4 agora, versículo 6. Versículo 6 do capítulo 4. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, ou seja, até a metade do projeto foi acabada. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Diga ânimo. O que Neemias está nos ensinando? Tenha bom ânimo. Porque vai ter oposição para tirar o seu foco e para te desanimar. 2025 vai ser o ano da colheita, então vai ser o ano mais difícil que você vai enfrentar. Porque para colher não é vida fácil, é difícil. Mas Neemias está nos ensinando uma grande missão e tarefa aqui. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Os opositores tentaram usar de outras ferramentas, então, para tentar tirar o foco daquele povo. Mas Neemias estava sempre dizendo para aquele povo, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Tem uma frase de um escritor, Conan Doyle, que diz, cães da ruína guardam as portas do seu destino. Quando nós pensamos em um tempo de colheita, nós temos que ter isso em mente, que para chegarmos no destino que Deus tem para nós, para a nossa colheita, os opositores estarão como cães raivosos, para tentar impedir que você chegue ao destino que Deus tem para você, para que você venha colher neste ano. Porém, o nosso medo, o nosso temor, não está no inimigo que está raivoso tentando impedir a nossa colheita. O nosso temor está no braço forte, na mão forte do nosso Deus. E se a palavra de Deus foi essa para a nossa vida, um ano da colheita, seja forte, seja corajoso e tenha de bom ânimo, não vai ser cão raivoso nenhum que vai impedir você de chegar no seu destino. Seja qual for o tamanho do inimigo, não vai ser, não vai ser. Dois nomes que aparecem nesse texto, dois nomes de opositores que aparecem nesse texto, para tentar desmotivar, no versículo, capítulo 6, versículo 10, eu quero caminhar com você. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. O inimigo muda. Ainda bem que vocês colocaram o tempo, né? Já passei do meu tempo, né? O inimigo muda a estratégia o tempo todo. Quando você vence a estratégia do inimigo, não pense que ele vai desistir. Ele vai criar outra estratégia. Mudou com Neemias por diversas vezes. Agora ele muda de novo. Começou com zombaria. Depois tentou tirar o ânimo. Agora, a estratégia do inimigo, sabe qual foi? Misticismo. Não de fora, de dentro. Porque agora eles estavam com os muros levantados, já tinha dificuldade de adentrar. Então, dois nomes, Sanbalat e Tobias.
usaram tentando persuadir um profeta no meio deles. Capítulo 6, versículo 10. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus. Olha só, é o profeta falando. Dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Olha só, levantou algo místico, um profeta dentro da própria casa. Mas olha a resposta de Neemias, versículo 11. Porém, eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Cabra macho, corajoso. Você acha que eu, um homem como eu, fugiria, me trancar dentro do templo? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma eu entrarei. Agora olha só o versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado. Unção de discernimento. Unção de discernimento. Mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. A postura do inimigo mudou. Subornou alguém de dentro para tentar desmotivar Neemias e o povo de Deus. Mas Deus nos disse que esse ano vai ser o ano da colheita. Ele está nos preparando para esta colheita. E por mais que se levante alguém no meio para tentar nos desmotivar, em o nome de Jesus, eu peço um espírito de discernimento, de revelação para esta casa. Se você acredita nisso espiritual, levante a sua mão direita para o céu. Eu peço que um espírito de discernimento, de revelação desça sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando vier alguma palavra contrária, que você venha saber que não foi de Deus, e você repreende no nome de Jesus, e tenha a ousadia de ser um vencedor em Cristo Jesus. Espírito de ousadia e de revelação seja derramado sobre a sua casa, a sua família, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Aleluia! Gente, Sambalate significa deserto. Destino daqueles que se apegam ao misticismo, feitiçaria gospel. Porque todo mundo aqui é crente, né? Tem que falar feitiçaria gospel. Se não falar feitiçaria, fala: ai meu Deus. Feitiçaria gospel mesmo. Isso é mesmo. Magia, arte do engano. É isso que significa Sambalate. Tobias significa aquele que usa de engano em nome de Deus. Foi esses dois opositores que se levantaram contra Neemias e contra o povo de Deus. Então, primeiro, Sambalate, aquele que usa de misticismo, feitiçaria gospel. Em vez de querer ter um pastor, quer ter um guru. Graças a Deus que você aqui, ninguém aqui. Todo mundo gosta da palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Sambalate é esse tipo de pessoa. Tobias são aqueles que usam de engano em nome de Deus. É isso que são. Sambalate, ele é prefigurado em Balaão, um profeta que com suas magias tentou perverter o povo de Deus, em Números capítulo 24. Tobias é prefigurado em Jezabel, que com sua usurpação corrompeu grande parte do povo de Deus, no livro de 2 Reis. Todos os opositores na história da Bíblia foram cíclicos. Em cada tempo existiu seus opositores. Os espíritos são os mesmos, só mudou a figura. Vamos caminhar comigo. Em Números 24, o profeta Balaão, que foi subornado por Balaque, o rei, tentou enganar o povo e conseguiu, através da sua magia, corromper uma boa parte do povo. Tanto que em Números capítulo 31, versículo 8, Balaão foi morto e junto com ele mais de 40 mil homens morreram porque foram enganados por Balaão. Tobias, que é prefigurado em Jezabel, também simbolizando essa mulher que através da sua usurpação trouxe ruínas para o povo de Israel.
Acontece que Balaão foi morto em Números capítulo 31, porém em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, na igreja de Pérgamo havia um Balaão. Coloca para nós, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2 de Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Estou colocando sem apuros, hein, Pedro? Tá, ô? Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14. Diz o texto: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Que coisas são essas? Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. O que Deus está falando profeticamente para as nossas vidas? Todo o ciclo da história sempre existiu um Balaão para confundir o povo de Deus com artimanhas de Satanás. Você acha que no nosso tempo nós vamos estar isentos disso? Não. Existe e sempre existirá Balaão no meio do povo. Sempre existirá. Tentando corromper o povo. Com prostituição. Prostituição não é só coisa sexual. Prostituição da palavra. Prostituição do caráter. Prostituições de todas as áreas. Balaão foi morto em Números. Mas em Apocalipse, para a igreja de Pérgamo, existe outro Balaão. Mas em nome de Jesus, todo espírito de Balaão, de confusão, de feitiçaria, de misticismo, que tenta rondar esta casa, está derrubado e derrotado em nome de Jesus. Na minha vida, na sua vida, na nossa casa, não vai ter nenhuma semente plantada por espírito de Balaão, espírito de confusão, seja derrubado e derrotado em nome de Jesus. No livro de 2 Reis, capítulo 9, Jezabel foi morta depois de enganar o povo. Morreu, foi jogada do segundo andar e pisoteada por cavalos. Depois de enganar o povo. Mas acontece que Apocalipse capítulo 2, coloca lá versículo 19 e 20. Na igreja de Tiatira também tinha uma Jezabel. Olha lá. Conheço as obras que você realiza. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Está falando uma igreja exemplar. Olha qual é o versículo 20. Tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Se no mundo, na história da Bíblia, os opositores são cíclicos, profeticamente, o Senhor está nos preparando para este ano de 2025. Está dizendo, não entre inocente nessa história. Não seja inocente. Peça a Deus o espírito de discernimento. Porque Balaão e Jezabel, o espírito de Balaão e de Jezabel, continua pairando sobre a terra, tentando atrapalhar a igreja de alcançar o seu alvo. Mas em nome de Jesus, eu torno a dizer, e não vou me cansar de dizer esse ano para esta casa, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que o espírito de discernimento esteja sobre nós, e todo espírito de pecado, de prostituição, de engano, de engodo, de feitiçaria gospel, seja derrubado em um nome de Jesus, e nós não vamos perder o foco. Em nome de Jesus, nós não vamos perder o foco. Que possamos olhar para essa história e saber que o primeiro passo para um ano de colheita é fazer o quê? Construir muros. E eu quero terminar com você de pé, lendo esse texto agora. Fique de pé. Neemias capítulo 6, versículo 15. Os opositores, não são eles que vão vir ao seu encontro. É você que saiu da monotonia e está avançando para o seu alvo. E por avançar, você vai se deparar com os opositores. É você que está avançando nesse terreno.
Quando Deus prometeu Canaã para o povo de Israel, existia lá moradores. Não foi os moradores que veio contra Israel, foi o povo de Israel que avançou o território. O ano é de colheita. Não é os opositores que estão se levantando contra você. É você que está invadindo o território. Você não quer? Continua na zona de conforto. Na zona de conforto você não colhe. Na zona de conforto é tranquilo. Está sossegado, está suave. Mas se você quer um ano de colheita, você precisa sair da zona de conforto. E quando nós avançamos, não é os opositores que vêm contra nós. Somos nós, Rodrigão, que vamos à frente e encaramos os opositores. Não de qualquer jeito, mas preparado. Preparado pelo Senhor. Capítulo 6, versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Versículo 16. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Nós estamos em meio a uma grande obra. E nós não vamos parar. Nós vamos concluir, etapa por etapa. E a primeira etapa nossa, de 2025, é levantar muros. Qual é a primeira etapa de 2025? Qual é a primeira etapa, gente? Levantar muros. Proteger a sua casa. Proteger a nossa igreja. Proteger a nossa família. Porque o ano de colheita já começou.